Com 18 anos, já fazem mais de 18 anos, mas quando eu fiz 18 anos eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio. A minha família, graças a Deus, teve condições de me mandar para estudar na Austrália, e eu faço aniversário em novembro, fiz 18 de novembro, em janeiro, fui estudar na Austrália. E uma das coisas que meu pai, ele me deu um conselho e ele me ensinou, ele olhou para mim e ele disse assim: Lucas, você está indo para a Austrália, mas chegar lá na Austrália, eu não quero mais que você pense como brasileiro, eu não quero mais que você tenha uma perspectiva de brasileiro, eu quero que quando você estiver lá, você foque em ser australiano. Para você ter a melhor experiência possível, para poder você desfrutar da melhor forma possível, você precisa viver como um australiano, falar como um australiano, se alimentar como um australiano, andar com os australianos. E assim eu fiz, naquele ano que eu tive o privilégio de estar lá estudando. Eu realmente entrei numa imersão completa da cultura australiana, meus amigos eram australianos e foi uma experiência riquíssima, mas a grande verdade é que não importa o tanto que eu falasse australiano, no caso inglês, o tanto que eu convivesse com os australianos, o tanto que eu comesse a comida que os australianos comem, a grande verdade é que o meu passaporte continuava sendo brasileiro. E depois daquele 1 ano de intercâmbio, aquele 1 ano de experiência, aquele 1 ano de imersão, eu voltei para o meu Brasil. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Vocês estão comigo até aqui? A gente precisa entender que aquela experiência temporária não definiu quem eu era. Eu tenho uma nacionalidade, eu tenho um passaporte, não é porque eu passei pela Austrália que eu me tornei australiano. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso, ou eu trouxe essa história para ilustrar um pouco do que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3, 20, o apóstolo Paulo, ele encoraja aquela igreja ali em Filipos, e ele fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Diz comigo, está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele escreve para os cristãos que estão em Filipos. Essa cidade de Filipos era uma colônia romana, ali na Macedônia, e eles, apesar de morar longe de Roma, aquela cidade, aquela colônia, ela vivia como cidadãos romanos, vivia com orgulho, seguindo os costumes, a língua e as leis do império. E o apóstolo Paulo, ele traz esse lembrete, ele diz: olha, apesar de vocês estarem aí, apesar de vocês estarem vivendo dessa forma, apesar de vocês estarem nesse lugar geograficamente, apesar de vocês estarem inseridos nessa cultura, eu preciso que vocês lembrem de onde verdadeiramente vocês são. Eu preciso que haja na mentalidade, na vida de vocês, um entendimento de que vocês não são daí, vocês não são daqui, vocês são cidadãos do céu. Vocês estão só de passagem, vocês estão em um tipo de intercâmbio espiritual, pois a pátria de vocês é o céu. As palavras de Paulo para aquela igreja, elas são verdades para nós também. Estamos aqui, somos daqui no sentido carne, mas a grande realidade é que a nossa pátria eterna não é essa. Um dia, todos nós, sem exceção, a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. E um dia essa carne e esse contexto natural vai passar, e então viveremos a nossa verdadeira cidadania, ou como o nosso pastor gosta de falar, não simplesmente iremos para o céu, mas voltaremos para o céu, pois de lá viemos.
Assim como eles, nós estamos de passagem. A gente vive nesse mundo. A gente fala como o mundo. A gente trabalha, a gente se veste. Mas o nosso passaporte, a realidade da nossa cidadania não é essa terra, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra. A nossa realidade é que nós somos cidadãos dos céus. Vocês estão comigo até aqui? 3 pessoas, vocês estão comigo até aqui? E isso me leva à pergunta que eu quero responder no restante dessa mensagem. O que muda de fato? O que é que muda na minha vida, na sua vida? O que é que muda no nosso trabalho? O que é que muda nos nossos relacionamentos? O que é que muda de fato quando nós vivemos com essa consciência? O que é que muda de fato para mim, para você, quando a gente começa a criar uma consciência de que estamos aqui só de passagem, mas que a nossa verdadeira pátria é o céu, mas que o nosso verdadeiro destino é o céu? E eu quero conversar sobre 3 coisas que eu acredito que muda profundamente em mim, que muda profundamente em você, quando começamos a praticar esse entendimento e essa verdade. A primeira coisa que muda em mim e em você, quando nós começamos a entender essa realidade, que estamos aqui apenas de passagem, a primeira coisa que muda é que muda a minha identidade. Diz comigo, a minha identidade. Quando eu entendo que sou cidadão do céu, quando eu entendo que eu não sou daqui, eu passo a perceber a minha identidade. Eu podia morar na Austrália, eu podia falar inglês, mas a minha identidade, assim por dizer, era brasileiro. Se alguém me perguntasse quem é você, de onde você vem, eu diria, eu sou o Lucas, eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, eu tenho uma identidade, eu estou aqui. Em alguns pontos eu até me pareço aqui, mas eu sou de um outro lugar. Eu venho de um outro lugar e eu estou apenas de passagem. A jornada minha e sua, como seguidores de Jesus, como pessoas que professam a nossa fé em Jesus, é a gente entender acima de qualquer coisa quem nós somos e qual é a nossa identidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2:9, nós temos uma verdade muito linda. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha, eu e você, nós saímos das trevas, nós fomos arrancados das trevas e nós fomos trazidos para a maravilhosa luz do Filho de Deus. Jesus Cristo, na conversa com Nicodemos, e Nicodemos pergunta, e aí, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para viver essa nova realidade espiritual? E Jesus fala para Nicodemos sobre uma coisinha chamada novo nascimento. Eu e você passamos ou somos chamados a passar por esse processo chamado de novo nascimento, e é esse novo nascimento que nos dá esse passaporte de eternidade, que nos dá esse passaporte carimbado, esse passaporte exclusivo de cidadãos do céu. Não é a minha religião, não é a sua religião, não é os seus hábitos religiosos, mas é entender e é crer que eu e você fomos arrancados do reino das trevas pelo poder da cruz, pelo poder da morte e ressurreição de Jesus, fomos plantados no reino da luz, passamos por esse processo chamado novo nascimento, por um ato de fé, e agora temos uma nova cidadania, e agora recebemos um novo passaporte, e agora temos uma nova vida. E essa nova vida é uma vida que glorifica a Deus. Vocês estão comigo? A partir desse processo de novo nascimento, nós não somos mais definidos pelo nosso passado.
Porque nascemos de novo, nós temos uma verdade que rege a nossa vida. Todos os nossos pecados foram perdoados, não há mais condenação. O meu passado agora não me define mais. Por quê? Porque eu morri e nasci de novo. E quem morreu, morreu o passado. E agora eu nasço para o futuro que Deus tem para mim. Não somos mais o que a cultura diz que nós somos. O que a opinião popular diz que nós somos. Ah, mas é porque você é assim. Ah, mas é porque você é assado. Ah, mas toda mulher é assim. Ah, mas todo homem é assim. Não, mas todo mundo hoje em dia é assim, mas é o normal, mas é porque todo mundo tá, beleza. Mas a grande questão é que eu morri e eu ressuscitei em Cristo, eu nasci de novo e a minha identidade agora não é mais todo mundo, a minha identidade agora é filha de Deus, filho de Deus. Eu tenho um novo passaporte e esse passaporte é eterno. A nossa identidade firmada em Cristo é uma identidade que ela não flutua de acordo com os nossos erros e acertos. Muitas vezes a gente vive uma vida onde ela é uma vida flutuante. Se eu acertei, então eu acho que eu sou de Deus. Se eu vacilei, então eu não sou de Deus. É como se a gente vivesse trevas, não, mas agora luz, não, mas agora trevas, não, mas agora luz. E a gente vive meio que uma bipolaridade espiritual. Não são os meus erros e acertos. É a minha identidade em Cristo Jesus. É quem Deus diz que eu sou. É porque eu fui selado com o Espírito da promessa, eu tenho essa nova identidade. Eu recebo essa nova identidade. Essa nova identidade é a minha segurança. Nós somos filhos de Deus, escolhidos, separados, adotados, perdoados e chamados com um propósito eterno. João no capítulo 15, versículo 16... Jesus fala para os seus discípulos, e nós cremos nisso, e nós recebemos isso. Ele fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu que os escolhi. Jesus que escolheu você, Jesus que foi atrás de você, Jesus que te chamou, nós apenas respondemos. Essa é a minha convicção, essa é a minha certeza. Efésios no capítulo 1, ali nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes do mundo ser criado, ele olhou para você e ele disse, você é minha, você é meu, você é minha, você é meu. E mais uma vez nós apenas respondemos. É uma obra de Deus, é algo que Deus faz. 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10, a gente é lembrado da nossa verdadeira nacionalidade, assim por dizer. Ele vai dizer, vocês são geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele está dizendo, olha, você tem um passaporte celestial. Diz comigo, identidade. Essa nova identidade, mais uma vez, não é algo que conquistamos por mérito, mas algo que recebemos pela fé. Lá em Mateus, no capítulo 16, existe uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e ele chega para os discípulos e ele pergunta, quem dizes? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Qual a opinião popular sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles começam a responder, dizem que tu és um profeta, dizem que tu és isso, dizem que tu és aquilo. E Pedro, ele faz uma declaração muito importante para a gente entender essa verdade. Pedro responde, tu és o Cristo.
O Senhor não é simplesmente um bom pregador, o Senhor não é simplesmente um bom milagreiro, o Senhor não é simplesmente uma boa pessoa, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é aquele que viria para nos resgatar de nós mesmos. Pedro tem uma revelação dada por Deus sobre Jesus e a resposta de Jesus, aquela declaração, a resposta de Jesus, aquela revelação foi dizer: você é Pedro. Enquanto Pedro disse: tu és o Cristo disse: tu és Pedro. Porque você tem uma revelação, porque você tem um entendimento de quem eu sou, agora eu, Jesus falando, eu te dou uma identidade, eu te dou um nome, eu te dou uma autoridade, eu te dou um passaporte. Enquanto você coloca a sua fé em mim, enquanto você deposita a sua vida em mim, eu te dou uma nova vida, uma nova cidadania, uma nova história, um novo futuro. Eu agora te reconheço como Pedro, eu agora te reconheço como Lara, eu agora te reconheço como Mateus, eu agora te reconheço, seja qual for o seu nome. E ele diz: agora você é minha, agora você é meu, agora você está em mim, agora eu estou em você. Seja bem-vindo, cidadão do céu. Quando reconhecemos quem Ele é, Salvador, Senhor, Ele revela quem nós somos. Ele revela quem nós somos. O que é que muda de fato quando a gente vive com essa consciência de cidadãos do céu? A nossa identidade muda. Segunda coisa que muda é que isso muda a minha mente. Diz comigo, minha mente. Agora vamos lá, a gente está numa jornada, numa progressão aqui. Primeira coisa que muda é a minha identidade. Eu recebo um novo passaporte, eu recebo um novo nome, eu recebo uma nova autoridade, filha de Deus, filho de Deus. Essa é a minha identidade agora. Vocês estão comigo até aqui? E aí agora eu dou o próximo passo. Porque eu tenho essa nova identidade, porque eu nasci de novo, porque agora eu não sou mais o meu passado, os meus erros e nem mais os meus acertos, porque agora eu estou em Cristo e Cristo em mim. Porque a minha identidade mudou, a próxima coisa que vai mudar é a minha mente. Eu não posso mais pensar como eu pensava antes. Eu não posso mais ver as coisas como eu via antes. Eu não posso mais entender as situações como eu entendia antes. Porque aquele velho Lucas passou. Porque aquela velha mentalidade passou. Porque agora eu não sou mais brasileiro, agora eu não sou mais australiano, agora eu sou cidadão do céu e agora eu sou convidado a pensar como cidadão do céu. Agora eu sou convidado a levar a minha mentalidade, o meu entendimento para um novo lugar. Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, chegado lá, ou seja, já estou perfeito, ou seja, para mim eu já sou o cara. Não, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, deixando para trás aquilo que passou, seja bom, seja ruim, deixando para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O que a gente precisa entender, e eu acho que isso facilita bastante a nossa perspectiva, quando eu falo de novo nascimento, vamos trazer para a perspectiva natural. Se nasce um bebezinho novo, e esse bebezinho novo, recém-nascido, é normal que ele não ande. É normal que ele não fale. É normal que ele só faça chorar, e as necessidades físicas dela é normal. Ninguém se assusta. A criança nasce e fala, meu Deus, não pode falar, chama o médico. Não, é isso mesmo, é normal. Agora, ao longo do tempo, o que é normal se esse bebê é saudável? O que é normal se esse bebê está sendo bem nutrido, está sendo bem alimentado? O que é normal? É que esse bebê vá o quê? É que esse bebê vá crescendo, vá amadurecendo, vá se desenvolvendo. Se a gente está falando dessa nova identidade que recebemos, filha de Deus, filho de Deus, cidadão do céu, se eu estou falando dessa nova identidade, eu preciso agora cultivar uma nova mentalidade, eu preciso amadurecer. Amadurecer como filho de Deus, amadurecer como filha de Deus. Eu preciso exercitar o entendimento, mais uma vez, que a minha vida não é a mesma, que a minha perspectiva não é a mesma, e agora eu começo a alinhar o meu entendimento, a alinhar os meus pensamentos, a alinhar o meu eu interior com a minha pátria celestial. A mente transformada pelo céu aprende a deixar o passado no passado e a caminhar com propósito rumo ao futuro que Deus preparou. Tem muitas pessoas, muitos de nós, que vivemos presos a traumas, frustrações, decepções, mágoas, ou até mesmo sucessos antigos, que hoje se tornaram âncoras. E a gente ainda está, mesmo como cidadão do céu, mesmo como nova identidade celestial, a gente ainda está definindo a nossa vida pelo nosso passado e não pelo nosso futuro em Cristo. E não pela nossa eternidade celestial. Maturidade é sair desse lugar e entender, eu não sou o meu passado, eu sou o futuro que Deus tem para mim, eu sou a eternidade que irei passar com Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e por causa disso eu vou treinar a minha mente, eu vou exercitar a minha mente, eu vou treinar o meu interior para alinhar com a eternidade. Paulo vai falar isso de uma forma muito linda, lá em Romanos 12:2. Um texto muito conhecido. E ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não viva a sua vida baseada com o que a sociedade diz. Não viva a sua vida baseada com o que você já viveu. Não viva a sua vida baseada com a educação familiar que você teve. Não viva a sua vida baseada ao bairro que você cresceu, ao país que você cresceu. Mas transforme-se, amadureça pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus que deseja que sejamos filhos maduros, filhas maduras. A vontade de Deus que deseja que a gente avance no nosso crescimento, avance na nossa cidadania, avance na nossa jornada. Você está comigo até aqui? Somente com uma mente renovada nós vamos conseguir viver o que Deus preparou para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele vai nos encorajar,
e ele vai nos ensinar, e ele fala algo muito simples, porém muito poderoso, e ele fala: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Eu sei que vocês estão aqui com os pés na terra, mas a sua mentalidade, o seu filtro para com a vida, precisa estar nas coisas dos céus. Precisa estar na mentalidade da eternidade. Aqui na terra, quanto mais eu tenho, quanto mais eu retenho, mais eu tenho. Mas a mentalidade do céu é: quanto mais eu dou, mais eu tenho. Na mentalidade aqui da terra é: se você faz algo contra mim, eu tenho o direito de fazer algo contra você. Mas a mentalidade do céu é: se você faz algo contra mim, eu tenho a capacidade de te perdoar, de te liberar, de te abençoar. Viver com a mentalidade do céu é entender que eu não preciso filtrar as situações do dia a dia pela perspectiva terrena, mas agora eu posso olhar as pessoas, as circunstâncias e a minha vida agora com a perspectiva do céu. Com a perspectiva do céu. E as pessoas vão dizer: é porque tu é trouxa. E tu vai responder: não, é porque eu sou cidadão do céu. É porque tu é bonzinho demais. E tu vai responder: não, é porque o meu destino é o céu. Mas é porque tu abençoa demais, tu faz demais, cuidado que as pessoas vão pisar em você, e você vai dizer: não, o meu Salvador, o meu herói, as pessoas mataram ele, porque ele não vive para as perspectivas daqui, ele vive para a perspectiva do céu, e assim eu quero viver toda a minha vida. Manter as coisas, manter a nossa mentalidade nas coisas lá do alto, é entender que eu não estou ignorando as responsabilidades do presente, mas eu estou olhando o presente com os olhos da eternidade. Com os olhos da eternidade. E finalmente, o que é que muda? A gente parar para pensar sobre a nossa cidadania celestial. O que é que muda? De fato, quando entendemos que estamos aqui de passagem em um tipo de intercâmbio espiritual, o que é que muda? Número 3, e finalmente muda o meu comportamento. Diz comigo: meu comportamento. Mas fala como se você tivesse acordado, diz: meu comportamento. Ou seja, mais uma vez, vem aqui comigo, a gente está falando que isso muda a nossa identidade. Colocamos a fé em Jesus, depositamos a nossa esperança em Jesus, e isso gera em mim um novo nascimento, e esse novo nascimento me dá uma nova identidade, me dá uma nova pátria, me dá um novo passaporte. Antes morte, agora vida. Antes condenação, agora perdão. Eu recebo uma nova identidade. E essa nova identidade, esse novo nascimento precisa ser amadurecido, e essa maturidade vem através da renovação da nossa mente, através da gente começar a ver as circunstâncias, não mais com a perspectiva natural, mas agora com a perspectiva eterna. E essa perspectiva eterna, finalmente, ela vai transformar as minhas atitudes naturais. Quem nasceu de novo, quem está amadurecendo na sua mentalidade, não tem como viver a mesma vida que vivia antes. E aqui a gente não está falando de perfeição. Se fosse por perfeição, não ia sobrar uma pessoa aqui dentro. Eu tinha que jogar esse microfone aqui e ser o primeiro a correr lá para fora. Aqui a gente está falando de entender que se recebemos uma nova identidade, se nascemos de novo, se mudamos a nossa perspectiva, se mudamos a nossa mentalidade, então naturalmente novas atitudes, novas decisões, novas escolhas vão começar a nascer na minha vida. Filipenses ainda, no capítulo 3, versículo
17, o apóstolo Paulo ele fala: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. E aqui não é simplesmente uma lista ou um código moral que precisamos seguir. Aqui é um entendimento e é um exemplo do que significa viver com a mentalidade do céu. Jesus ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Por favor, entenda, se nós fomos resgatados das trevas para a luz, se cremos em Jesus, se temos um novo nascimento, se recebemos uma nova identidade, Jesus então fala, ou está registrado, Mateus 5,16, o que ele falou, e palavras de Jesus assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que vejam obras como fruto da sua mentalidade de vida eterna, para que vejam na sua vida que você de fato não é brasileiro, brasileira, criada no bairro tal, que veio da família tal, mas que de fato você é filha de Deus, filho de Deus e tem uma perspectiva celestial. Se você saiu das trevas e vive na luz, essa luz ela vai brilhar. E as pessoas vão ver as suas boas obras e vão reconhecer que isso não vem de você. E vão reconhecer que a Mariazinha nunca manteria a calma naquela situação. Se a Mariazinha está mantendo a calma naquela situação, que todas as outras vezes ela estourava e saía comendo todo mundo na mãozada, algo deve ter mudado na vida da Mariazinha. E vão reconhecer que o Joãozinho, naquele contexto, o Joãozinho já tinha chutado umas 3 mesas e jogado umas 4 cadeiras. O Joãozinho, com aquele histórico, com aquele passado, ele está perdoando. Ele está doando a vida dele. Não tem como ser algo normal. A única explicação é que o Joãozinho recebeu uma nova identidade. E nessa nova identidade, ele vive com uma nova mentalidade. E por isso a vida dele tem sido transformada. Mais uma vez, o alvo não é perfeição. O alvo não é sermos perfeitos, mas é sermos intencionais. Intencionais na nossa mentalidade, porque somos intencionais na nossa mentalidade. As nossas atitudes não são as mesmas. O que fazemos não é o mesmo. Como reagimos não é o mesmo. É fácil, gente. Quando a gente fala de um contexto de fé hoje em dia, é muito fácil usar camisas com versículos bíblicos. É muito fácil postar café com Deus Pai. É muito fácil vir para a igreja. É muito fácil servir, é muito fácil pregar. É muito fácil. O que Jesus nos chama, o que o Evangelho nos desafia, é para algo muito mais profundo. É para uma completa e profunda transformação da nossa natureza. E permitir que a nova natureza celestial, a nova natureza agora guiada pelo Espírito Santo, seja o que transborde na nossa vida. A verdadeira pergunta não é qual a minha religião, qual devocional que eu leio, quantos cultos por semana eu sirvo. A verdadeira pergunta é: as pessoas que convivem comigo, elas veem o céu nos meus passos? A minha família que está ali no meu dia a dia, ela vê o céu na minha vida? Meus colegas de trabalho,
de faculdade, da minha escola. Eles de fato veem o céu na minha vida. Eu amo o livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ele escreve. E é muito prático, e é muito confrontador. E no capítulo 1, versículo 22, eu quero ler 2 trechos. Tiago 1, 22, ele vai nos desafiar e ele fala: sejam praticantes, diz comigo, praticantes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mais uma vez, é fácil postar devocional. O desafio é a gente viver o devocional. É fácil vir para a igreja. O desafio é a gente viver a igreja de segunda a sábado. É fácil usar uma camisa com versículo, subir aqui, cantar, pregar, tocar. É fácil. Tiago nos desafia. Eu não quero que vocês apenas escutem, mas aí vamos viver, praticar. E aí mais na frente, lá no capítulo 2, ele vai explicar de fato o que é que isso significa. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, a partir do versículo 14, eu quero ler mais 2 trechos e nós vamos encerrar. Tiago 2, a partir do versículo 14, ele vai nos dizer: do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, dizerem que são evangélicos, dizerem que são católicos, dizerem que são da CC Videira, dizerem que são da Assembleia, dizerem que são do Shalom. O que adianta dizer que tem fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E ele vai dizer, versículo 15 de Tiago 2: se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, isso serve de quê? Isso serve de quê? Se a nossa fé não toca o próximo, se a nossa fé não transborda em graça e misericórdia, se a nossa fé não enche o prato dos outros, o que adianta? Mas eu sou evangélico. Tá, mas o que adianta? Mas é porque eu sou católico. Tá, mas o que adianta? Se essa cidadania espiritual não for traduzida em uma vida que reflete a vida de Jesus, uma vida de generosidade, altruísmo, misericórdia, compaixão, amor ao ponto de perder tudo para nos salvar, do que adianta? Se a gente está na igreja, mas a gente não pode perder uma discussão. A gente engole as pessoas com as nossas palavras e depois diz: mas é porque eu falo a verdade. Não, é porque você é mal educado mesmo. E é porque você ainda está vivendo com a mentalidade da terra. Porque quem vive com a mentalidade do céu não está preocupado em ganhar discussão, está preocupado em ganhar pessoas, está preocupado em amar, está preocupado em cuidar, está preocupado em ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Eu quero encerrar com mais um texto do nosso querido apóstolo Paulo. Eu amo esse texto. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Peço perdão ao pessoal da mídia, eu não dei esses últimos textos, mas Gálatas 5, no versículo 6. Paulo, ele vai... O livro de Gálatas, se você ler, você vai entender o tom de Paulo combatendo a religiosidade, combatendo o faça não faça, aparência. E ele fala, e ele traz muito esse contexto da circuncisão, que para o judaísmo era a marca de uma pessoa. O que para a gente hoje, a marca de um cristão, vamos dizer, de um evangélico, é postar o devocional.
Não, se você posta devocional, você é crente. Se você não posta devocional, você não é crente. Era a circuncisão naquela época. Era a marca, era o que dizia. E o apóstolo Paulo, ele vai falar e ele diz: porque em Cristo Jesus, porque na sua nova cidadania, vivendo a nova mentalidade, porque na sua nova cidadania, no seu novo nascimento, na sua nova vida, tendo uma mentalidade do alto, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem vir para a igreja, nem deixar de vir para a igreja, nem usar camisa com versículo, nem deixar de usar camisa com versículo, nem postar devocional, nem deixar de postar devocional, nem dizer que você tem religião, nem dizer que você não tem religião. Ele resume, ele diz: a única coisa que tem efeito é a fé que atua pelo É a fé que atua pelo amor. Sabe qual é uma das minhas maiores tristezas, frustrações? É perceber que a igreja de Jesus, ela é conhecida por muitas coisas. Por muitas coisas. Menos pela coisa que mais importa, pelo amor. Se a gente for no meio da rua e parar 10 pessoas, facilmente, das 10, e a gente perguntar qual a marca da igreja, facilmente 9 de 10 vão dizer julgamento, vão dizer crítica, vão dizer olha os outros de baixo para cima, vão dizer várias coisas, falso moralismo, vão dizer política. E talvez uma vai dizer, a marca da igreja é o amor. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro. Ele diz, olha, a única coisa que tem efeito. Em outro momento ele vai dizer, a única coisa que vai permanecer é o amor. É o amor. E quando eu falo sobre amor, por favor, entenda, eu não estou falando de dorama. Eu não estou falando de novela mexicana, da minha época, a Maria do Bairro. Maria lá de Bairros. Estou falando desse amor guti-guti. Ai, bênção, oh, glória a Deus. Ai, te amo, irmã. Não estou falando desse amor, não. Esse amor também é fácil. Eu estou falando do amor que perde para que os outros ganhem. Eu estou falando de amor que morre para que os outros vivam. Eu estou falando do amor de Jesus demonstrado naquela cruz que doa para que os outros tenham. Ah, mas você está perdendo. Alguém está ganhando? Tá, então eu não estou perdendo. Ah, mas você está se anulando. Peraí, alguém está crescendo, alguém está progredindo, através da minha vida alguém está. Então eu não estou me anulando, eu estou vivendo com a mentalidade do céu. Se eu recebo uma nova identidade, e essa nova identidade é amadurecida pela mentalidade do céu, então o céu precisa ser visto na minha vida, e a evidência do céu na minha vida é o amor. Não o julgamento, a crítica. É o amor que levanta, é o amor que acredita, é o amor. O nosso destino é o céu. De lá nós viemos, para lá nós voltaremos. E enquanto estamos aqui de passagem, e enquanto por aqui passamos, o meu convite, e para muito além de dizer o meu convite, mas o convite de Jesus é: viva desejando, pensando, sonhando. Viva a sua vida
com a mentalidade da vida eterna. Porque é para lá que a gente vai. Tudo isso vai passar e a única coisa que levaremos para lá é a fé que foi expressada em amor.